Olá a todos. Iniciamos aqui nosso roteiro de acordo com o que o professor nos orientou para a gente poder desenvolver a nossa quarta atividade, a atividade avaliativa da disciplina de TCP/IP.
Bom, pessoal, essa é a primeira parte da análise. E como a primeira parte da análise, tivemos o questionamento para saber qual o endereço de IP tinha sido retornado a partir do site www.globo.com. E se esse IP seria 186.192.81.5. Sim. Após a gente fazer o teste aqui, a gente comprovou que é esse endereço de IP. No segundo questionamento, foi perguntado se o IP do IF era o 200.129.244.126. A resposta também é sim, tá? Com um print aqui, o print está apresentando o resultado aqui, e aí nós temos o resultado positivo. No terceiro questionamento, foi perguntado se comparando o comando com www.globo.com com o if.edu, se o TTL do IF era mais ágil que o do Globo.com. E o TTL do IF é de 57 milissegundos. E o TTL do Globo é 243. Então não é mais ágil, tá? O TTL, o comando, né, o tempo de vida, né, desses dois sites, o do Globo.com é maior. Ele é 243 milissegundos e do IF é apenas 57 milissegundos. No quarto questionamento, nós temos a quantidade de pacotes enviados. No nosso teste foram enviados 3 pacotes, tá, no site do IF, e perdido um pacote. No quinto questionamento, temos 8 pacotes. No quinto questionamento, temos a quantidade de pacotes no Globo.com. Foi a mesma quantidade do anterior, tá? Foram 3 pacotes enviados e um pacote perdido. No sexto questionamento, nós temos a seguinte situação: se nós poderíamos afirmar que analisar a resposta do comando ping no Globo.com e no IF, a resposta dos pacotes enviados é mais ágil no Globo.com. Sim. Errado. Perdão, pessoal, tá errado. É porque esse aqui, ó, o tempo, a média do Globo.com é de 40 milissegundos e o IF é de 3 milissegundos. Então a resposta aqui não é sim, é não. Está errado. Tá? O Globo.com não é mais ágil que o... Não. Vou corrigir aqui. Tá certo. O IP... O Globo.com, a média é de 40 e do IF é de 3 milissegundos. Então o do IF é mais ágil que o do Globo.com. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa programação do exercício que o professor pediu para poder falar sobre a questão dos parâmetros, que era para a gente colocar 4 parâmetros no comando ping e utilizar. Nós vamos utilizar os mesmos endereços, né? E vamos utilizar os parâmetros do comando ping aqui. Então bora lá, vamos usar aqui o Globo.com, aí a gente vai usar -t, certo? E aí esse comando, ele diz respeito à solicitação intermitente, que para ser cancelado a gente tem que fazer o comando Ctrl+C para poder cancelar, porque ele vai ficar pingando continuamente, né? Ele vai ter um ping contínuo. Aqui nesse ping que a gente está fazendo, a gente já perdeu 2 pacotes, já perdemos 3 pacotes, só temos um de retorno, tá? Nós estamos usando o site do Globo.com. Agora já fazendo parâmetro, a gente já está usando o T como o primeiro parâmetro, já perdemos mais alguns pacotes, tá? E isso é para poder demonstrar o que foi pedido. A gente vai esperar preencher toda a tela para poder dar a gente vai usar o parâmetro nos dois sites, tá? Para poder ficar fácil o entendimento. E a gente vai usar os mesmos parâmetros nos dois. A gente está usando o parâmetro T. Na hora que preencher a tela, a gente vai dar um Ctrl+C para poder encerrar. E aí a gente vai atribuir um outro parâmetro. A gente vai lá no roteiro, vai pegar um outro parâmetro e vai colocar aqui para poder fazer. Mas primeiro a gente vai fazer o outro parâmetro com o IF, tá?
vai usar o site do IF com um parâmetro T do comando ping. Estamos aguardando ele preencher toda a tela, tempo esgotado. Esgotado o tempo limite do pedido, é pacote que foi enviado e não voltou com resposta, tá? Então a gente só tem um pacote que voltou com resposta agora. Não posso afirmar para você qual o motivo de retornar apenas um pacote num ping dessa proporção. E eu vou aguardar fazer o preenchimento de tela e aí a gente vai fazer um Ctrl C aqui, tá bom? Bem, pessoal, após a gente executar o Ctrl C, a gente tem a quantidade de enviados, a quantidade de recebidos e a quantidade de perdidos, tá? Nós enviamos 25 pacotes, recebemos apenas um, perdidos foram 24, deu uma perda de 96%, tá bom? A média foi de 38 milissegundos. Agora nós vamos repetir esse processo, só que com o site do IF, tá? A gente vai usar o parâmetro T. Lembrando que é o primeiro parâmetro, ainda faltam 3 parâmetros para a gente poder realizar com os 2 sites também, tá bom? Bom, pessoal, nós realizamos aqui o parâmetro T e enviamos 27 pacotes, recebidos 14, perdidos 13. Agora nós tivemos uma perda menor em relação ao uso do parâmetro no site anterior. Agora no IF foi 48% de perda, basicamente a metade do outro. E o tempo em milissegundos foi de 5 milissegundos. Então agora a gente vai dar sequência e vai realizar os parâmetros. Eu vou abrir agora o roteiro e vou pegar um outro parâmetro para poder a gente atribuir. Vamos pegar o N. Vamos usar esse padrão aqui, ó, padrão N. Especifica o número de solicitações não eco enviadas, padrão E4. Aí aqui a gente vai colocar, tem que colocar um valor, tem que atribuir um valor para poder mudar, tá? E aí nessa situação a gente vai fazer com o site do Globo.com e depois vai fazer com o site do IF, aqui no comando ping. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir, pegar aqui, aí o comando vai ser N, né, o parâmetro vai ser N, e aí devido ao parâmetro ser N, a gente vai colocar um valor aqui, a gente vai colocar o número 10. E aí quando a gente teclar Enter aqui, ele vai fazer envio de 10 pacotes, tá? Porque esse N aqui, ele precisa ter uma especificação. Se você não especificar valor, ele não abre nada, ele dá comando inválido. Tá? E quando você atribui o valor para o parâmetro, aí ele vai fazer os disparos e vai retornar os pacotes e no final ele vai te dar a quantidade, que foi o índice que você colocou, no caso 10.
Pois bem, pessoal, enviados 10, recebidos 4, perdidos 6. Foi uma perda de 60%. O tempo médio de milissegundos foi 37, tá bom? O tempo médio. Nós realizamos com o Globo.com, agora a gente vai realizar esse comando, esse parâmetro N, no comando ping, também no site do IF, tá bom? Então a gente vai lá no site do IF, a gente vai trocar aqui, vai colocar N, e a gente vai colocar a mesma quantidade, vai colocar 10, para a gente poder ver qual vai ser o resultado. Pois bem, pessoal, agora usando o site do IF, foram enviados 10, recebido apenas 1 e perdidos 9, né? Deu uma perda de 90%. A média foi de 4, a média de milissegundos foi de 4 milissegundos, tá? E agora a gente vai passar para um próximo parâmetro. A gente já fez o segundo parâmetro com os dois sites. A gente vai escolher um novo parâmetro aqui e vai atribuir lá para a gente poder ver qual vai ser o resultado. Lembrando que a gente está no segundo parâmetro, faltam mais dois, tá bom? Pessoal, agora nós estamos usando o comando L e nele também pede para especificar a quantidade, né? Porque ele tem quantidade padrão. A quantidade padrão dele é 32 e o máximo é 65.527. Aí nós usamos algo acima do padrão e já temos aqui uma resposta. Dentro daquilo que a gente solicitou, 64 bytes de dados, ele nos deu 4 envios, nenhum recebido, todos perdidos, perda de 100%, não houve aproveitamento, tá? Agora a gente vai usar o parâmetro L para poder fazer com o site do IF. Também para o site do IF foi uma perda. Ele buscou sempre os dados de 64 bytes e foi perda de 100% também, tá? Para o terceiro parâmetro que a gente está usando. Vamos escolher mais um parâmetro para a gente encerrar e a gente vai usar nos dois, tá? Tanto no site do Globo.com quanto no site do IF. A gente vai usar o último parâmetro, o parâmetro W, para a gente poder ver qual que vai ser o resultado. Vamos pegar aqui, vamos pegar o Globo.com, vamos tirar, agora vamos colocar para W. Aqui ele pediu que um valor deve ser fornecido.
Então vamos colocar aqui 10, vamos ver o que vai acontecer. Ó, a gente colocou W e colocou um índice para poder definir em 10. Aí foram 4 envios, 4 recebidos, nenhuma perda. A média para o Globo.com foi de 37 milissegundos. Agora a gente vai usar o mesmo parâmetro W, mas a gente vai usar o site do IF. E aí, lembrando que a gente tem que especificar, colocar um índice, a gente vai repetir o índice 10 também, assim como a gente usou no site do Globo.com. No IF a gente já teve 100% de perda, não aproveitou nada, tudo que foi solicitado foi perdido. Recapitulando aqui, nós usamos o parâmetro T, usamos o parâmetro N, usamos o parâmetro L e usamos o parâmetro W. Lembrando que esses parâmetros necessitam de índices, né, para poder falar de quantidades, ou quantidade de bytes, ou quantidade de pacotes, ou de envios, né, de solicitações. E aí a gente fez aqui as atribuições, tivemos uma mensagem de erro no processo que a gente estava realizando, e dentro dessa mensagem de erro, ela foi só para especificar que a gente tinha que colocar, fornecer um valor, né, para a opção W, traço W, que é um dos parâmetros do comando ping. Então nós realizamos agora os quatro comandos, os 4 parâmetros. A gente vai encerrar esse vídeo agora, né, e a gente vai postar ele na plataforma para poder ver como é que ficou e aguardar a avaliação do professor. É claro que existem outros critérios, existem outros comandos aqui, né, no CMD, mas esses foram os que foram solicitados e a gente podia ter a opção de escolher quais os parâmetros que a gente usar para o comando ping. Eu escolhi aleatoriamente, não fiz nenhuma prévia para poder ter uma noção de como ia ficar, mas assim, fazendo em síntese, eu acredito que ficou bom. É claro que quem tiver oportunidade de tempo pode fazer com todos os parâmetros para poder ter uma visualização e aperfeiçoar uma apresentação melhor, né, do conjunto das ferramentas, dos parâmetros para a ferramenta ping. Tá? Desejo sucesso a todos, um forte abraço. Encerrando por aqui.